Vestibular de Medicina Albert Einstein. Se você está vendo esse vídeo, é porque você quer conquistar sua vaga nessa faculdade. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o passo a passo de como conquistar sua vaga nesta faculdade em menos de um ano. Vamos falar sobre isso? Vamos lá! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina e trabalho exclusivamente aí com as faculdades da banca VUNESP e Enem. E o Einstein é uma faculdade que a banca VUNESP prepara, exatamente. Então hoje aqui nesse vídeo eu quero te dar um presente. Qual que é o presente? Mostrar para você o passo a passo dos vestibulares, como ele funciona, características, conteúdo, para que você se oriente da melhor maneira possível e conquiste a sua vaga em medicina em menos de um ano. Então, assiste esse vídeo com bastante atenção, bastante dedicação, porque tem bastante coisa aqui que vai te auxiliar. Existem algumas coisas que eu vou falar aqui que talvez você já saiba, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência porque tem muita gente vendo esse vídeo, então pode ser que tenha algumas pessoas que não sabem dessa informação. Então eu vou passar o contexto geral do vestibular, então eu vou dividir em duas partes esse vídeo. A primeira parte eu vou falar do contexto do vestibular, da banca, do elaborador, da visão de professor que elabora. Na segunda parte eu vou falar com vocês dos conteúdos, de como estudar, o que é uma prioridade, critério de correção. Então eu vou dividir para ficar mais fácil para todo mundo compreender. Mas quem sou eu e por que eu posso falar isso com você? Eu sou especialista nos vestibulares da banca VUNESP, trabalho com o vestibular da banca VUNESP há mais de 15 anos e eu garanto uma coisa para vocês. Ninguém conhece os vestibulares da banca VUNESP melhor do que o Exatas Sem Mistério. Nós temos dezenas de alunos aprovados no Einstein em menos de um ano, alunos que saíram direto do terceiro ano, alunos que trabalhavam, prestaram de primeira, passaram, alunos que estavam anos fora da escola, alunos que tinham tentado alguns anos no cursinho, não conseguiram entrar e passaram. Então, tenho bagagem, tenho conhecimento para te orientar. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender, a primeira parte desse vídeo, eu vou falar sobre o vestibular como um todo, olhando, explicando para vocês uma visão de quem elabora questões, quem trabalha com a prova e quem conhece a banca. Porque é diferente, tá? Para você. É importante você ter uma noção de quem está elaborando a prova, ter uma visão de uma pessoa que corrige a prova, né? Corrige provas, corrige questões, para você entender. Peraí, o que a gente espera de vocês, candidatos? O que se espera na hora da prova? Tudo bem? Então, olha só, a primeira coisa que tem que entender é que o vestibular de medicina do Albert Einstein é um vestibular extremamente concorrido. E Débora, tá, disso eu sei, quase 8.000 candidatos no ano passado, é um vestibular bastante concorrido. Mas por que eu tô dizendo isso? Para dizer para você que é difícil? Não. É para dizer para você que apesar de ser concorrido, é extremamente possível você passar em menos de um ano. Por quê? Porque boa parte desses candidatos que estão lá prestando vestibular não tem ideia de como esse vestibular funciona, que é o objetivo de te ensinar aqui para que você já ganhe alguns pontos só de saber disso. Só de você conhecer essas características, você já vai ganhar alguns pontos aí na frente de alguns concorrentes, beleza? Então, olha só, quem prepara o vestibular do Einstein é a VUNESP. A VUNESP é uma empresa que prepara diversos vestibulares de medicina, mais de 40 por ano, e o Einstein é uma delas. Só que quando a VUNESP vai preparar esse vestibular, ela tem uma cartilha do perfil ideal de candidato que essa faculdade quer. Então, o Einstein, a faculdade, passa essa cartilha para a banca VUNESP. Olha, passa ali o layout, passa ali o que seria o candidato ideal, qual que é o objetivo deles, qual o perfil que eles querem selecionar. A gente chama isso de processo de seleção. A VUNESP estuda esse processo de seleção, treina professores para elaborar questões, provas, situação que consiga selecionar esse perfil. É 100% certo? Funciona 100%? Não, porque não existe esse mecanismo que consiga selecionar 100%, mas chega muito próximo disso. E para chegar mais próximo disso, o Einstein, eles fazem ali na segunda fase as MMS. Então, a primeira parte são as provas que selecionam os primeiros 540, lembram disso? Então, olha só, você faz o vestibular,
os primeiros 540 são convocados para as mini entrevistas e nessas mini entrevistas o Einstein termina de selecionar aquele perfil que realmente interessa. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Estar entre os primeiros 540, certo? Então, se eu tenho 8.000 candidatos, eu preciso estar entre os primeiros 540. E nós vamos falar aqui como a gente vai fazer isso. Fica tranquilo. E importante que muita gente não sabe, quem pode prestar o vestibular do Einstein? Qualquer pessoa que quer fazer medicina. Se você estiver no terceiro ano do ensino médio, você já consegue prestar e se for aprovado, né, como nós temos dezenas aqui, você já pode sair do seu terceiro ano do ensino médio e já assumir uma vaga ali no Einstein como estudante de medicina. Se você estiver no segundo ano do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, você consegue fazer como treineiro, tá? Para você sentir a prova, ver como funciona. Débora, se eu passar, eu posso assumir a vaga? Aí existe um processo, teria que entrar com um processo, algumas pessoas conseguem, outras não. Existe a possibilidade de conseguir, outras não, mas não precisa ter pressa, gente. Faça como treineiro, entenda o vestibular, depois no terceiro ano você presta, passa e vai. Uma dica importante que muita gente não sabe, no Einstein nós temos bolsas, né? De 100%, 75% e 50%. Bolsas de estudos para medicina. Quantas bolsas, Débora? O Einstein não divulga. A única coisa que é divulgada é que existe uma seleção socioeconômica e outras seleções que eles fazem que não é divulgada qual que é e nem o número de vagas. Então eles avaliam muito. Mas se você quer concorrer à bolsa, isso é possível. Quando você faz a inscrição, você já declara que você quer concorrer, já manda todos os documentos, presta o vestibular, passando e já analisam o seu caso, tá bom? Então, isso é uma coisa importante que muita gente não sabe, mas é importante colocar aqui. Agora vamos falar sobre as características desta prova. O Einstein, nessa primeira seleção, que são provas, né, que você vai lá e tem que fazer uma prova ali, nós temos 3 avaliações. Nós temos uma prova objetiva com 50 questões, nós temos uma prova dissertativa de 5 questões e nós temos uma redação. O Einstein, dentro da banca VUNESP, ele entra com grau de complexidade nível 3. O que significa isso? Significa que é uma prova que tem um grau de exigência mais elevado do que uma prova nível 2 e prova nível 1. Então, o meu nível de conhecimento do conteúdo, ele precisa ser um pouco mais aprofundado. É uma coisa, eu preciso saber um pouco mais de conceito de algumas coisas para eu conseguir fazer essa prova. Mas apesar de ser uma prova nível 3, é uma prova extremamente objetiva, direta ao ponto, sem rodeios. Então, é uma prova muito limpa, muito clara, muito fácil de interpretação. Então, não é uma prova que se o aluno depende de interpretar, depende de entender para conseguir fazer a prova. Não. Se ele dominar a matéria, ele bate o olho na questão e ele tem facilidade em fazer, porque é muito clara, é muito objetiva. E isso é diferente nas provas níveis 2, que em outro momento a gente fala, tipo Santa Casa. Tem outro perfil. Einstein é extremamente objetivo. Então, isso ajuda muitos alunos que têm dificuldade na interpretação. Beleza? Então, é uma prova nível 3 com 3 tipos de avaliação. E, gente, uma coisa importante que precisa ser treinado, muita gente não leva isso em consideração, você precisa treinar, fazer essas 3 avaliações juntas. Porque quando você chega no vestibular, eles te entregam tudo. A prova com 50 questões objetivas, a prova com 6 questões dissertativas e a redação. E o gabarito, aquele monte de folha, e você precisa se organizar. Então, esse processo de fazer prova também precisa ser treinado. Muita gente estuda, mas não treina isso. Chega na prova, se perde ali com aquele monte de folha, aquele monte de coisa, não sabe por onde começar. E uma pessoa que tinha total potencial para passar, acaba não passando porque não se organizou, não pensou em organizar isso antes do vestibular. Então, segue uma dica importante, faça simulados reais, simulados que realmente simulem o seu dia do vestibular. Tudo bem? E aí vem aquelas perguntas, né? Por onde eu começo? Pela redação, pela dissertativa, pela objetiva? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, padrão, mas é claro que depende de cada caso. Nós temos vários alunos que prestam Einstein, tem vários alunos, e cada aluno é de um jeito, porque depende muito da habilidade de cada um e como essa pessoa treina. Então, olha só, nós temos 50 questões objetivas, cada uma vale 1 ponto, então a prova objetiva vale 50 pontos.
Nós temos 5 questões dissertativas e cada questão vale 6 pontos, então 5 questões valem 30 pontos. É claro para vocês que a prova dissertativa vale muito mais do que a prova objetiva? Porque para mim isso é muito claro. Então, qual que é o conselho? Quando os meus alunos, estou ensinando para vocês aqui o que eu ensino na minha mentoria. Então, o que eu treino com os meus alunos? A primeira prova que a gente faz é a prova dissertativa. Beleza? Descansado, porque eu tenho que estar muito atento à âncora, a comando, nós vamos fazer isso daqui a pouco. Então, é a primeira prova, porque tem um peso gigante na aprovação. Os alunos aprovados, eles tendem a ir muito bem nas provas dissertativas. Ele pode até não ir tão bem, quando eu digo não bem, significa 40, 41, 42 nas objetivas. Só que para o aluno passar acertando 42 na objetiva, ele tem que praticamente gabaritar as dissertativas. E são somente 5 questões. Uma de química, uma de física, uma de matemática, uma de biologia e uma de inglês. Então, uma questão de cada matéria, então tem um peso extremamente grande. Então, como que a gente treina aqui? Dissertativa. Depois, aí depende de cada caso, tem alunos que depois vão para a redação, depois para as objetivas. Tem alunos que vão para as objetivas, depois para a redação. Aí depende de como a gente treina. O que é importante você saber é o seguinte, que o jeito que você treinar é o jeito que você vai executar na hora do seu vestibular. Não adianta você treinar, fazer redação primeiro, chegar no vestibular e começar pela dissertativa. Não, a ideia do vestibular é chegar na hora da prova e você conseguir executar exatamente aquilo que você treinou. Só replicar. Tudo bem? Deu para entender isso com relação a essa característica da prova? Isso é muito importante. Então eu falei, as características, o nível, o tipo de prova, como que a gente vai se organizar, que a gente tem que treinar. Essa é a primeira parte do vídeo que eu acredito que muita gente já saiba de tudo isso, até porque eu falo bastante disso no meu perfil. Qual que é a segunda parte? Eu acredito aí que bastante relevante para vocês. Agora nós vamos falar sobre conteúdo. Quais são os 3 pilares que eu tenho que executar para eu atingir a aprovação no Einstein? Gente, fica atento aqui agora, presta atenção comigo. Você tem 3 pilares fundamentais se você quer passar no Einstein em menos de um ano. E é isso que leva tantos dos nossos alunos a serem aprovados. Primeiro pilar, conteúdo base. O que é o conteúdo base? Aquele conteúdo que eu tenho certeza que vai estar na minha prova. E isso faz parte do conteúdo base da Banca VUNESP. A Banca VUNESP, quando pega essa cartilha do Einstein e vê o processo de seleção, nós temos um banco de conteúdos que fazem parte do conteúdo base, que não pode faltar de forma alguma nas provas. Vou dar exemplos aqui, inclusive vou passar alguns tópicos para vocês aqui. Então são conteúdos que eu tô falando para você tem que dominar. Esses conteúdos você não pode errar. Então o primeiro pilar, qual que é o conteúdo base de matemática, de física, de química, de biologia, de gramática? Esse conteúdo base, ele é indispensável para você. Se você não domina o conteúdo base da banca do Einstein, você não vai passar. Então isso é um pré-requisito. Primeiro pilar fundamental. Segundo pilar fundamental, conteúdo específico. Existem alguns conteúdos que eles são específicos de cada faculdade. E o Einstein tem os seus conteúdos, tem coisas que eles adotaram como conteúdos que são extremamente importantes para aquela faculdade. Então, pode ser que caia no Einstein e não caia em outras, mas naquela faculdade vai cair e você tem que saber quais são esses conteúdos. Por quê? Porque vamos supor, o Einstein, ele tem ali de 6 a 7 conteúdos específicos que são do Einstein. Às vezes acontece esse conteúdo que cai no Einstein também cai em uma ou outra, sim, de forma diferente, mas esses 6 são conteúdos que ficam oscilando dentro das provas do Einstein, dependendo do ciclo que aquela prova está. Qual deles, Débora, eu devo estudar? Os 6. Por quê? Porque o conteúdo específico não tem, é a única matéria que não tem como prever qual vai cair naquele ano. Então você domina os 6 conteúdos, porque independente de qual deles caírem, você sabe. Só que aí é muito específico, né? São só 6. Agora o conteúdo base, gente, dominar o conteúdo base, gabaritar esse conteúdo base na prova, não é mérito, é obrigação de quem quer passar em medicina no Einstein. O mérito está onde ali? No conteúdo específico. Isso é um diferencial, porque o conteúdo base
praticamente todos os alunos que vão prestar, se não sabem, deveriam saber. Então, ano passado nós tivemos ali quase 8 mil inscritos, não sei se vocês acompanharam ou não, mas nós tivemos ali 4 mil, 3 mil alunos com notas muito parecidas, certo? Por quê? Conteúdo base. Qual foi o diferencial? Conteúdo específico e o nosso terceiro pilar agora, critério de correção. Então, só para recapitular, primeiro pilar, conteúdo base. Você tem obrigação de gabaritar esses conteúdos. Segundo pilar, conteúdo específico, que só cai no Einstein, o que para o Einstein é fundamental, um aluno que vai prestar esse vestibular tem que saber. Esse é o conteúdo específico. E critério de correção. O que é o critério de correção? Nós falamos sobre critério de seleção. Lembra que esse critério de seleção, o Einstein passa para a VUNESP para estudar um perfil de candidato ideal e em cima desse candidato ideal se prepara questões. Isso é critério de seleção. O que é um critério de correção? Débora, sou eu, recebi lá o processo de seleção e eu vou elaborar questões de química, por exemplo. Vou elaborar questões de química para o Einstein. Quando eu, Débora, elaboro uma questão, eu elaboro a questão e elaboro toda a resolução dessa questão. Vamos supor que essa questão ela foi aprovada para o Einstein, passou para ali para a supervisão. Essa supervisão vai pegar a minha questão e vai passar para outro professor de química também especialista, sem ver o meu gabarito, ver se tem algum erro, se tem alguma dificuldade, para identificar âncora, comando. Nós temos sempre 4 perguntas. Olha que bacana, isso é importantíssimo você saber. Dentro de cada questão dissertativa, nós avaliamos 4 quesitos nas resoluções. É muito interessante vocês saberem disso. Então, nós temos 4 fundamentos que são analisados na sua resposta dissertativa. Então, quando a gente elabora uma questão, eu penso nesses 4 quesitos fundamentais, elaboro a questão, monta-se o gabarito ali, a resolução, e o gabarito do que está sendo avaliado, se está sendo atendido ou não. Vai essa questão para um outro especialista na área de química, ele vai resolver e vai analisar esses 4 quesitos. Passou, tá tudo certo? Ok, essa questão ela vai ser aplicada? Vamos supor que essa questão ela foi aplicada na sua prova. Quando um professor vai corrigir, ele vai analisar esses 4 critérios que deveriam estar ali, se você atendeu ou não esses 4 critérios, isso é importante você saber. Então, quando é que a gente atinge uma nota máxima dentro de uma questão dissertativa? Eu tenho que atender os 4 critérios. Eu fui direto e objetivo? Eu respondi de forma integral a pergunta? Primeiro quesito, olha, eu tô dando isso pra vocês aqui, gente. Olha o tamanho do valor desse vídeo. Presta atenção. Quais são os quesitos, tá? Primeiro, eu fui direto e objetivo. O que significa isso? Eu preciso responder de forma direta. Aquela coisa de respostas completas, esquece isso, tá? Isso só existe lá na escola, no ensino fundamental, só. Isso não existe no vestibular. Eu respondi integralmente a pergunta, é um outro critério. Então, lembra que nós tínhamos 4? Primeiro, se eu fui direto e objetivo. Segundo, se eu respondi de forma integral. Por quê, Débora? Tem alunos que, infelizmente, se perdem nas respostas e eles respondem parcialmente. Ou cometem um erro mais grave ainda. Já resolveu prova da Banca VUNESP? Geralmente a letra A tem 2 perguntas. O que o aluno faz? Ele lê e responde diretão as 2 perguntas. Está errado. Eu respondo a primeira, ponto. Respondo a segunda. Então, isso é avaliado. Foi integral? Foi respondido? Ok. Terceiro, eu respeitei as âncoras e os comandos das questões? Então, olha só, peguei uma questão de química. Estou falando sobre equilíbrio químico. Só que eu não citei equilíbrio químico. Eu falei da lei de Le Chatelier. Quando eu falo de lei de Le Chatelier, eu estou ancorando em equilíbrio químico. Então, a minha resolução, ela tem que respeitar essa âncora. Então, a minha resolução tem que seguir os princípios de Le Chatelier, certo? Da lei de Le Chatelier. Então, o meu terceiro aqui, eu respeitei esse princípio, respeitei a âncora da minha questão, respeitei. 3/4 já foram feitos. E o último é se eu acertei a questão, se eu respondi certo.
Olha que loucura. Muitos candidatos só se preocupam com o último. Qual que é o último, Débora? Eu tenho que chegar na resposta. Só que para eu chegar na resposta, eu tenho que pensar nesses outros 3. Respondi integralmente? Respondi tudo? Fui direto e objetivo? Respeitei âncora? Aí faz sentido ter acertado tudo. E se eu acertei, cheguei na resposta, mas eu não respeitei a âncora? Eu segui outra linha de raciocínio. Você perdeu 1,5 ponto na questão. Lembra? A cada questão do Einstein dissertativo valem 6 pontos. Se eu não respeitar a âncora, eu perdi 1,5 ponto. Beleza? Acertei tudo, eu fui direta, fui objetiva, respondi, cheguei na resposta, eu só não respeitei a âncora. Tá, em vez de 6, vai receber 4,5. E aí a gente vai tirando ponto. Olha a importância disso para vocês. Gente, o pilar de critério de correção é o que coloca você junto dos 540 ou abaixo dos 540, sem a menor sombra de dúvidas. Ir bem na objetiva, boa parte dos candidatos, eles vão bem. 40, 41, 42, 45, 43, isso é o mais natural e mais comum e esperado para quem quer Einstein. Claro que tem aqueles que não chegam, sim, tem um volume muito grande, mas muitos chegam em 43, 44, 45. Qual é o diferencial? O critério de correção das provas dissertativas e a sua redação, que tem todo um critério também para que você atinja a nota máxima ou bem próximo disso. Então, quais são os 3 pilares que você tem que dominar para ganhar a sua vaga no Einstein em menos de um ano? Conteúdo base, obrigação gabaritar. Conteúdo específico, obrigação de quem quer Einstein para valer, tem que saber qual é esse conteúdo para dominar. Critério de correção. Se você domina esses 3 pilares, com certeza você passa em medicina no Einstein em menos de um ano. Independente de estar no 3º ano do ensino médio, se você está 20 anos fora da escola, se você está 5 anos no cursinho até hoje não conseguiu, não importa, você consegue. Por que eu tô falando isso, Débora? Porque, gente, eu vejo isso todo ano. Eu tenho diversos alunos das mais diferentes realidades que passam lá e com uma certa facilidade. Por quê? Conhecem os 3 pilares fundamentais desta prova. E aqui, vou falar com vocês aqui agora, mostrei os 3 pilares, vou falar com vocês aqui um presente para quem está vendo esse vídeo aqui. Eu vou dar tópicos do conteúdo base de matemática para vocês. Débora, e qual é o conteúdo específico de matemática do Einstein? Aí depende do ciclo que nós estamos. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, então não vou arriscar de falar o conteúdo específico aqui e te levar ao erro. Mas o conteúdo base, com certeza vou te dar aqui. Mas o conteúdo específico depende muito do ciclo. Então é uma coisa que geralmente eu faço com os alunos, próximo ali, quando faltam uns 3, 4 meses ali para a prova. Aí a gente senta e vê o conteúdo específico provável, as tendências para o vestibular do ano. Mas vou dar tópicos de matemática aqui que fazem parte do conteúdo base que você tem que dominar. Lembrando de uma coisa muito importante. Saber os tópicos é muito bom, é muito bacana, ajuda pra caramba, mas cuidado. Porque aí tem alunos que vão lá e baixam uma lista de exercícios, lá de 500 exercícios para fazer dos tópicos. Gente, eu tenho que saber como isso se apresenta, como é cobrado. Então, o que vocês precisam? Vocês precisam de exercícios com as mesmas características do Einstein. Lembra que nós falamos da prova dissertativa, da âncora e do comando? Como que você treina isso? Sabendo quais são as âncoras e comandos que o Einstein cobra e como que você responde questões assim. Então, isso é bem importante. Mas anota aí, ó, tópicos de matemática que você vai encontrar na sua prova do Einstein este ano. Questões de matemática, de situação-problema. Pode ser que você veja 1 ou 2 questões. Lembrando que nós temos 10 questões objetivas de matemática e 1 dissertativa. Eu estou falando das objetivas aqui. Combinado? Nas questões objetivas, tem uma colinha aqui, ó. Situação-problema. Dentro dessa situação-problema pode vir sistema, frações, porcentagem, a parte de proporção, que é regra de 3, com certeza. Então, situação-problema, coloca aí. Dentro de situação-problema, todo esse contexto que eu coloquei para você. PA e PG. PA e PG pode cair pura, né? Falando já que é uma progressão, diretona para você encontrar algum termo, encontrar razão, comparar 2 PAs, isso é possível. Ou ela pode vir dentro de uma situação-problema também. Isso é importante você saber.
Funções, função logarítmica, função de seno, função exponencial. Funções é um tópico importante para o Einstein, que não é importante para outras faculdades, mas para o Einstein esse ano é bacana você dominar. Geometria plana, gente. Geometria plana faz parte do coração da nossa prova. Tem que dominar geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. As três geometrias representam um número significativo de questões dentro da nossa prova. Geometria plana, espacial e geometria analítica, beleza? Probabilidade e combinatória. Pode ser que a gente tenha uma questão de probabilidade e uma questão de combinatória. Pode ser que a gente tenha uma questão de probabilidade e uma questão de probabilidade com combinatória, certo? Então, pode ser que isso venha separado em caixas diferentes ou pode cair junto, mas probabilidade combinatória, domine isso para você, tá bom? E uma questão muito provável para vocês, lógica. Uma questão de lógica, meio que de programação, de raciocínio. Ah, mas que matéria que está abordando aqui? Nenhuma específica. É realmente um raciocínio lógico para testar o seu conhecimento em raciocínio lógico. Tudo bem? Ó, esses aqui são tópicos extremamente importantes para você que vai fazer Einstein. Então, quer acertar 8, 9 de 10 em matemática? Domine esses tópicos. Domine. Aí depois, né, claro, tem que fazer. Eu posso só ver aula, ver todo o conceito? Claro que não, a gente não aprende vendo aula. A gente precisa da base, aí só que a gente aprende resolvendo questões. Então eu tenho que ter listas, eu tenho que saber como isso é cobrado para eu estudar. Dominando esses conteúdos, provavelmente você vai acertar 8, 9 de 10 em matemática no Einstein, na prova objetiva. Isso é muito importante. O que eu quero que fique claro para vocês aqui? Que a gente precisa entender o seguinte: para eu passar numa prova como Einstein ou outras provas concorridas, eu preciso conhecer os pilares e os fundamentos. Então, olha só, eu sei como acontece a prova, eu sei qual é a ideia do formulador, eu sei os tópicos de conteúdo base, eu sei os tópicos de conteúdo específico, conheço o critério de correção. Aí sim, eu treino tudo isso, vou lá e consigo fazer a minha prova. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. Se você gostou, já curte. Ficou dúvida? Quer saber mais sobre esse vestibular? Quer ter outras dicas? Deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de saber, vou gostar de te ajudar também. Ó, uma coisa importante, eu passei aqui os tópicos de matemática, só que a gente precisa ter, né, no caso de vocês, quais são todos os tópicos de física, de química, de gramática, de geografia. Débora, quais são os conteúdos específicos e quais são as tendências para esse ano? Gente, é um volume de coisas absurdo que não dá para passar em um vídeo. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma mentoria com foco exclusivo nos vestibulares da Banca VUNESP. Nós temos turmas específicas para Einstein. Se você tem interesse depois, entra, se você não tiver abertas as inscrições, entra na lista de espera para quando tiver uma oportunidade você conseguir entrar e garantir a sua vaga em medicina no Einstein. Beleza? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.